Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16, uma passagem muito conhecida, mas vamos olhar à luz da mensagem, o que isto realmente nos diz, né? Obrigado, Munvag. João 3 e 16, uma passagem muito conhecida. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Soberano e grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estar reunidos aqui, Pai. E nós sabemos que esta palavra que lemos, que pregamos, que nós cremos nela, ela é real, ela é viva. E nós sabemos que se o Senhor quiser nesta tarde, não se o Senhor puder, porque o Senhor pode todas as coisas, mas se o Senhor quiser nesta tarde derramar sobre nós uma unção especial, do que possamos sair daqui, ó Pai, regozijando, que nós possamos sair daqui livres, libertos, Senhor, curados, animados, que nós possamos sair daqui estimulados somente de ouvir o que vamos ouvir aqui, ó Pai. Que esta palavra tenha força em nossa vida, que esta palavra seja maior que os nossos problemas, maior que as nossas dificuldades, maior que as nossas lutas, Senhor. Que esta palavra seja maior que tudo em nossa vida, aí seremos mais do que vencedores. Nos ajude mais uma vez nesta tarde, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Falando sobre o amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sabemos que o plano de Deus se fazendo carne, esse foi o Filho que Deus deu ao mundo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora, o profeta pregou essa mensagem intitulada Amor. Esta mensagem, e ele conta uma experiência de um homem que estava preso. E ele chamou seu amigo e disse: olha, você peça ao presidente para ele me perdoar do meu crime, porque ele estava jurado, sentenciado, melhor dizendo, numa estela de morte. E seu amigo pegou aquele papel, era um papel comum, escrito na prisão, levou até o presidente, o governador, e o governador assinou, dando liberdade a ele, perdoando a sentença. E seu amigo voltou aonde ele estava preso e disse: está aqui o seu perdão. E ele pegou aquela carta, abriu e achou muito simples. Muito simples. Ele disse: não brinque comigo. Eu estou para ser morto e você vem brincar comigo? E o homem disse: não, esse é o seu perdão. Ele foi assinado pelo presidente. E ele pegou aquilo e fez pouco daquilo, jogou fora aquilo, não quis. Porque era muito simples o escrito, o papel não era, talvez, algo que chamasse atenção. E então essa história teve o seguinte final. Ele morreu. Foi sentenciado e morreu. Porque ele não aceitou o seu perdão. E saiu escrito na história, lá nessa época, que ficou ficou um ditado escrito que o perdão só é perdão quando é aceito como perdão. Então a pessoa tem que aceitar. E esta palavra, irmão Ori, que nós lemos, não somente essa, mas toda esta Bíblia aqui, ela funciona quando nós aceitamos ela da maneira que ela é escrita. Há tanta gente dizendo: eu sou crente, com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja, sendo fiel, acompanhando todos os cultos. Não estou dizendo aqui, estou dizendo no mundo.
Mas, no entanto, quando chega a hora da dificuldade, que é para ele tomar isso aqui que foi escrito, não por mim, não pelo profeta, não por ninguém, foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a verdade. É a verdade. Ele diz que nos guiaria em toda a verdade. Então, a palavra de Deus é como aquela passagem que acabamos de ler. Vocês prestem atenção aqui. E o profeta diz: e é assim com toda a palavra. A palavra é perdão para aqueles que recebem como perdão. A palavra é cura para aqueles que recebem como perdão de sua cura. E cada promessa divina de Deus é verdadeira se ela for recebida com a correta atitude em relação a isto. E o profeta segue dizendo: eu digo isto nesta noite, como ministro do Evangelho. Eu já vi isto ser provado. Eu já tive o privilégio de pregar ao redor do mundo, diante de dezenas de milhares de pessoas. Cada promessa divina na Bíblia é verdadeira. Esse amor que Deus amou o mundo, foi o que nos trouxe aqui. Nós estamos aqui nesta tarde por causa desta palavra funcionar em nossa vida. Mas se nós não aceitássemos Ele, se nós não entregássemos nossa vida a Ele, de que adiantaria para nós? Ela vai adiantar, vai funcionar para aquele que crer. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crer. E eu te digo nesta tarde, nesta palavra tem cura para você. Nesta palavra tem libertação para você. Se você entrou aqui doente, com problema, você pode ter certeza que você sairá daqui curado, se você tomar esta palavra e ancorar no seu coração, dizer: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. E você sair lutando contra os sintomas. Ainda que o pastor ore, você mesmo vai orar, um irmão vai orar por você, e você diga: eu estou curado. Você vai sair sentindo o sintoma, mas você segue resistindo. Segue resistindo, porque Deus está provando a sua fé. Veja, o profeta diz aqui uma coisa, irmão Adriano. O profeta diz assim, algo que nós temos que captar entre linhas. Ele diz assim: olha, cada promessa divina na Bíblia é verdadeira. Se você tomar atitude mental correta em relação a quaisquer promessa de Deus, você tomar atitude mental correta, o Deus divino fará com que isto aconteça. Se você puder tomar atitude mental correta. Por que o profeta usou isso, irmão Adriano? Porque a maior batalha, ela está na mente. O maior inimigo que nós temos é o nosso raciocínio, conjectura. É aqui onde pode entrar a dúvida, é aqui onde entra a fé. Mas se você deixar descer alguns centímetros, sair da sua mente e entrar para o coração que isto é verdade, isto acontecerá. Atitude mental é isso, lute contra os seus pensamentos. Repreenda isso de sua vida. O diabo quer trabalhar e dizer: você não pode. Você diz: pelas pisaduras de Jesus eu posso. O diabo diz: você não vai ser curado. Você diz: eu não vou ser, eu já fui no Calvário. O diabo diz para você: olha, não adianta você tentar. Você diz assim: eu estou na mão de Deus. E ele vai te abandonando. Sabe quando a Bíblia diz assim: resistir ao diabo, o que significa aquilo? O profeta diz: significa dar-lhe as costas. Dê as costas ao diabo. Abandone, diga: sai e siga caminhando. Aleluia. Veja, vamos falar um pouquinho aqui lendo. Você gosta de ler a palavra? Veja, o profeta diz aqui: uma das grandes necessidades pela qual o mundo está morrendo, e Deus, o amor, a falta de amor é uma das grandes necessidades em que o mundo está morrendo. Agora, existem dois tipos diferentes de amor, que é o amor verdadeiro. Um deles, no grego, chama-se ágape. Este é o amor de Deus. Então, o amor pervertido daquilo que é o amor fíleo. É isso que se pronuncia? Que significa o amor humano.
O amor fileu vem da palavra companheirismo. E esse amor é aquele que você tem pela sua esposa. Que se um homem flertasse com ela ou a insultasse, você daria um tiro e arrancaria seus miolos. E isto é o amor fileu. O amor. Não é outra coisa. Por isso que o amor está em extinção. A pessoa confunde este amor e pensa que isso é o verdadeiro amor. E o profeta diz, olha, isso é o amor, isso é que o amor fileu fará. Ele é acompanhado pelo ciúme. E muitas outras coisas o acompanham. Mas o amor ágape faria com que você orasse por sua alma pecaminosa. Esta é a diferença entre os dois amores. O amor de Deus é o princípio do amor, é a fonte do amor. E isto está faltando na igreja hoje, faltando. Aquele amor verdadeiro, o amor ágape que faz com que você sinta amor pelo seu inimigo. Vamos dizer, Deus ajuda nós? Nós queremos ser ajudados. Isso não é algo que um dá conta de fazer para o outro, isso depende dele. Veja, o profeta diz, se tivéssemos aquele tipo de amor, haveria um revivamento que varreria esta nação de costa a costa, do norte a sul. E a razão pela qual não temos aquele amor, esta é a razão principal pela qual a igreja não está progredindo da maneira que deveria. Aí você pensa, qual a progressão? Qual a prosperidade da igreja? É bens financeiro? Isso faz parte, acompanha. Mas a prosperidade da igreja em ver a palavra, em ver aonde estamos, da onde saímos. O mundo está caindo aos pedaços e pastores tentando fazer impérios, pregando que Jesus está vindo. Para que impérios? Então é um amor pervertido, é o amor do ciúme, é o amor da inveja, é o amor de um querer ser mais que o outro. Mas quando temos o amor ágape, puro em nossa vida e nosso coração, é diferente. O profeta diz aqui, irmão, nós não precisamos de teologia. Nós precisamos somente do amor verdadeiro para acompanhar a teologia que conhecemos. Não falando em teologia para formar pastores. Teologia é um pensamento, é algo que você tem. Cada um de nós tem uma teologia. Mas nós precisamos do amor para acompanhar isso. Todos nós discutimos tanto se devemos batizar assim, para frente, para trás, ou seja lá como for. Mas como você é batizado não faz uma diferença, ou qual igreja você pertence, ou que evidências você tem de um cristão. Se você não tiver amor, você não tem Deus. Precisamos desse amor. Irmão, a coisa vai afunilando. E este amor que nós temos que ter em nosso coração. O profeta diz, nós precisamos de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Agora, quando o amor de Deus é projetado, e ele chega a seu fim, a graça soberana produz o que o amor projetou. Quando Deus amou o mundo, de tal maneira que o seu amor estava no fim de seu seguimento, então aquele amor de Deus projetou a graça soberana e Ele nos deu um Salvador. Foi Ele. Já pensou, irmão Paulinho? Se ficasse só escrito que Deus amasse, só escrito que Deus ama, e Deus não tivesse feito um plano para nos trazer de volta, nos reconciliar com Ele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O amor de Deus fez isso conosco. Agora, se esse amor está no nosso coração, nós fizemos isso uns pelos outros. Irmão, se nós amarmos mesmo, orar um pelo outro com o sentimento de Deus, desse amor ágape, a coisa tem que acontecer. O amor é projetado. Quando você ora por sua irmã, você pensa que é você que está naquela situação. Você pensa que é sua mãe, que é sua irmã. Você pensa que é a pessoa que você mais ama. Deus desce e realiza. Você ora por o seu irmão, você pensa, meu Deus, poderia ser meu pai, poderia ser meu filho.
e você ora com sentimento, aquilo lá projeta o amor divino. Quando você vê, Deus entra em cena, e aquela pessoa chega para você e diz: eu fui abençoado, nem sabe muitas vezes que foi a sua oração que fez isso por ela. Porque o amor de Deus projeta, as coisas acontecem. Veja, o profeta diz: foi assim que recebemos Jesus. É porque Deus amou o mundo. E porque Deus amou o mundo, algo foi feito. Algo foi produzido por causa do seu amor. E foi produzido Jesus, o Salvador. E a grande e velha história, qual esquecemos tão fácil. Como falamos hoje pela manhã, parece que nós temos alguma coisa a ver com nossa salvação. Quando nós julgamos um ao outro, quando nós nos colocamos acima, só eu posso, só eu sou. Nós estamos dizendo assim que nós temos parte na nossa salvação, quando nós não temos nada a ver com isso. O que? Alguém de nós aqui fez algo para se salvar? Não. Não fizemos nada, foi Ele que desceu, projetou amor em nossa vida e nos tirou da mão do inimigo, nos tirou do lamaçal. Eu não fiz nada para ser salvo, você não fez. Agora, obras são aquilo que nós fizemos por ser salvo, em gratidão a Ele. Aí nós vivemos uma vida limpa, nós procuramos cada vez mais estar mais próximo dEle, mas não para sermos salvos. Nós fizemos isso porque nós somos salvos. Amém? Olha aqui, meus irmãos. O profeta conta uma história aqui, que há muitos anos atrás na Suíça. O profeta diz, podem vocês se lembrar disso. A Suíça era um pequeno grupo de pessoas que saiu lá das montanhas da Alemanha. E eles ajuntaram para si mesmo uma pequena economia. Eles não eram um povo guerreiro, eles eram um povo pacífico. E de repente ali veio uma guerra contra eles. E os suíços apanharam todas as suas velhas foices afiadas, e paus, e pedras, e o que eles puderam encontrar, e desceram das montanhas para encontrar com o inimigo na planície. E ali estavam eles de pé, todos recuados, apenas um grupinho de pessoas, e um grande exército marchando, se aproxima como um muro de tijolos, e eles não tinham chance. Mas ali havia um herói no meio deles chamado Arnold. E ele beijou a sua esposa e suas crianças, dando adeus, poucas horas antes de ir para a batalha. E ele amava seu lar, ele amava sua nação, portanto o amor o constrangeu a fazer algo em relação àquilo. E ele disse: homens da Suíça, neste dia eu darei a minha vida pela Suíça. E eles disseram: o que fará você, Arnold? E ele disse: apenas me sigam e lutem com o que vocês possuem. E ele levantou seus braços para cima, olhou em direção às pontas das lanças, enquanto seguiam marchando com um grande imenso muro. Ele encontrou a ponta das lanças e gritou: abram caminho para a liberdade. E ele começou a correr, as suas mãos levantadas, correndo em direção às lanças. E ele gritou novamente: abra um caminho para a liberdade. E antes de dar a sua vida, ele disse: lá do outro lado da montanha, há uma pequena casa branca e 2 criancinhas e uma dócil esposa, a quem eu nunca mais verei. Cuidem deles, mas eu darei a minha vida para defendê-los. Aleluia! O amor faz você fazer coisas. E quando a igreja obtiver o verdadeiro amor de Deus em seu coração, ela fará coisas. Eles não se envergonharão. Cristo não quer que você seja, não é tanto o fato de ser leal. Ele quer ser o seu patrão. Ele quer ser ter o seu companheirismo. E é isso que Deus quer. Ele quer ter companheirismo com você. Nós queremos ter companheirismo com Ele? Veja. E enquanto esse homem corria em direção às linhas, ele agarrou um punhado das lanças e cravou no coração. E enquanto caía sobre elas, mergulhava na morte. Foi um ato tão corajoso que aquilo derrotou o inimigo. Irmão, e aqueles que o seguiram gritando com as foices em suas mãos, pedras e rochas e paus, expulsaram o inimigo do país, e a Suíça nunca mais teve uma guerra desde aquele dia. Veja,
aquele heroísmo, diz o profeta, raramente comparado, nunca superado, mas aquilo foi uma coisinha. Um dia, olha aqui, meu irmão, você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, irmão. O profeta diz: um dia, aquilo foi uma coisinha, manda aí. Porque um dia, quando a raça caída de Adão foi colocada em um canto, eles tinham as leis, eles o haviam recusado, e o diabo, pecado, enfermidade, havia colocado a raça de Adão em um canto. Ali houve um que saiu do céu e disse: eu irei até a terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor constrangeu a fazer algo. Ele projetou um Salvador, o qual vem à terra e encontrou as mais grossas lanças, que era a morte, e ele mergulhou naquilo, por mim e por você. Quem seríamos nós se Jesus não tivesse morrido no Calvário? No entanto, hoje nós podemos ter alegria, ter saúde, ter felicidade, porque um tomou o nosso lugar. Veja, e um dia, irmão, o dia, ou melhor dizendo, que ele ascendeu ao alto, ele enviou de volta o Espírito Santo e disse para a sua igreja. Agora você põe a mão no seu peito. Ele disse para a sua igreja, e ele disse: tome isto e lute da melhor maneira que você puder. Lutar contra quê? Lutar contra aquilo que está na palavra, que o diabo não quer te dar. Você toma isso e luta, irmão. Tome isso e luta. O profeta diz assim, olha, ele conta uma experiência para nós encerrarmos aqui. Ele deu para nós essa ferramenta em nossa mão, que é o amor. E esse amor nos leva a crer nessa palavra. Quando você tem amor, você tem Deus. Nós lemos ali. Você tem a palavra. Você consegue olhar para a palavra e tomar ela e aplicar em sua vida. Você pode ter certeza que amanhã você chega e pede: Deus, eu quero que você abençoe meu dia, abençoe meu trabalho, o Senhor prospere. Ele vai fazer. Se Ele não está fazendo, tem algo, alguma coisa ainda que Ele está te provando, mas tenha certeza que a hora chegará que você será abençoado. Não duvide disso. Você está tomando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Ainda que seja uma cura, você sai dizendo: eu estou curado. O sintoma vem, você olha para a Bíblia e diz: não, mas ali está escrito isso, eu creio. Veja, o profeta diz aqui, quantos de vocês leram quando um maníaco correu da plataforma? É uma história individual, diz ele. O maníaco subiu até aquela plataforma naquela noite. 6.500 pessoas, ele ia me matar. Veja. Um enorme gigante troncudo, pesando cerca de 115 quilos ou talvez mais, ficou aproximadamente a uns 2 metros. Um maníaco que havia saído do sanatório mental, e eu estava falando sobre fé. Você tem que saber que nós estamos aqui falando sobre essa fé, e há 2 poderes nesse lugar: o de Deus e o do diabo. É real. O profeta chega a narrar que em seus cultos, muitas vezes, pessoas não obedeciam o que ele falava para fazer ali. Quando ele falava: fecha os olhos, coisa simples, não obedecidas, que muitas pessoas entravam sem problema e saíam com. Porque o demônio é expulso. Então há 2 poderes, nós estamos em guerra nesta hora. Mas se nós trouxermos o amor de Deus em nossa vida, se nós trouxermos o amor, a fé ancora, e nós venceremos. Porque o profeta diz aqui que esse homem era um homem gigante, 115 quilos. E o profeta estava falando sobre fé. E o diabo não gosta que fale sobre fé. Porque foi pela fé que os homens de Deus venceram a batalha. Fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo. Pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé. Não vendo,
não chegaram a contemplar aquilo que eles vinham buscar, que eles estavam procurando, melhor dizendo. Mas pela fé, eles fizeram muitas coisas. Veja. E o profeta diz, eu estava falando sobre fé, e eu pesava cerca de 75 quilos. E eu vi cerca de 300 pregadores correrem da plataforma, porque eles o conheciam. Ele odiava pregadores, e ele estava sendo procurado pela lei. E quando ele correu para a plataforma, eu não conhecia. E ele deu um grito bem forte, cerrou seus dentes e os seus olhos voltados para trás. Quando uma pessoa está endemoniada, os seus olhos voltam para trás. Se enxerga somente o branco do olho dele. Eu tive várias experiências em expulsar demônio da vida das pessoas. Tem testemunho em nosso meio. E o profeta viu esse homem vindo. E ele começou a andar em minha direção. E ele disse, seu hipócrita, sua serpente rastejante. Ele disse, em cima desta plataforma, colocando a si mesmo como um servo de Deus, você não passa de um hipócrita. Tem que conhecer seu Deus. Porque se é um outro, corria na hora. Corria na hora, mas esse homem era um servo de Deus. E ele cria no seu Deus. Aleluia. Como eu disse no começo, há muita gente com a Bíblia embaixo do braço, mas não crê. Mas ele cria. E nós cremos também. Amém. Falou isso para o profeta, seu hipócrita. E todo mundo ficou quieto naquele momento, E naquele momento, 2 pequenos policiais que eu havia guiado a Cristo, correram lá do vestiário para agarrá-lo. E eu acenei para eles. E eu disse, este não é assunto de carne e sangue. Mas a coisa estranha foi que quando o homem subiu ali em cima, eu não fiquei com medo. Agora o amor perfeito lança fora o medo. E esta é a razão pela qual as pessoas não tomam Deus em sua palavra para a cura. Elas não o amam o suficiente porque você tem medo dele cumprir com sua palavra. Esta é a razão pela qual as pessoas temem que alguém diga algo contra elas. Se elas receberam o Espírito Santo, elas têm medo que alguém os critique, mas quando o amor chega, você abraça essa palavra, você abraça essa mensagem. Quantas pessoas têm medo de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, de lavar os pés dos santos, tem medo de confiar na palavra, porque o que o outro vai dizer, o que meus parentes vão dizer, o que meus vizinhos vão dizer, eu nessa igreja agora do lava-pés, batizado no nome de Jesus, meu Deus, pense, mas só raciocinar, uma pessoa ter medo de ser batizado no nome de Jesus, que Espírito está naquela pessoa, se é o nome mais poderoso que existe, se é o nome que está acima de todo nome, se é o nome que todo joelho se dobrará na presença dele. Você ter medo de levar esse nome no seu batismo? Ah, irmão, quando eu vi isso na Bíblia, eu corri para esse batismo. Você quando viu, correu, olhou para a Assembleia de Deus e disse, tchau meus amigos, tchau meus irmãos, fiquem com Deus, eu amo vocês, mas eu amo mais a Bíblia do que vocês. Eu amo mais essa palavra do que qualquer coisa. Não é verdade, irmão Auri? 40 e tantos anos batizado nos títulos. Quando viu essa palavra, alguém disse, o senhor vai ir para uma doutrina errada, o senhor está indo para um povo que crê errado. Ele disse, mas eles me mostraram na Bíblia, você me mostra também que eu estou errado? Me mostra na Bíblia que eu estou errado, e eles me mostraram. E eu criei nela. A diferença é isso, meus irmãos, é crer na Bíblia. Oh Deus, seus pés. Porém ele considerou a vergonha de Cristo maior riqueza do que todos os tesouros do Egito. Por quê? Agora eu não faço isso para levar vantagem com vocês, mas para tomar lugar com o seu povo. É isso que o Espírito de Cristo faz você tomar lugar com as pessoas. Foi isso que Cristo fez, tomou o seu lugar com o povo. É isso que faz um cristão hoje sair e tomar sua posição com Cristo. Viver ou morrer, o amor faz isso. O companheirismo, ame uns aos outros. E quando você ama a Deus, você não tem medo do que o mundo tenha para dizer ou fazer para você. Você está amando Deus.
E quando esse maníaco levou para trás o seu enorme braço, algo aconteceu. Oh, eu gostaria de poder viver daquele modo o tempo todo. Aleluia! Ele avançou em minha direção, e ele levou para trás os seus grandes e enormes braços. Agora é melhor você não estar brincando, é melhor você saber a respeito do que você está falando. Veja, e então o homem chegou bem perto de mim, e o povo simplesmente se silenciou. Pensou, agora o profeta vai ser quebrado. Agora o profeta vai apanhar, vai desmascarar. Com certeza ali haviam repórteres e tudo mais, 6.000 pessoas. Num culto, irmão Vicente. E ali estava o servo de Deus. E nós não estamos falando do testemunho dele, estamos falando do Deus dele. Não adiantava nós ficarmos aqui contando o que ele fez, se nós não cremos que o mesmo Deus está em nós nesta tarde. Veja. E o povo simplesmente se silenciou. E ele se retraiu, grosseiramente cuspiu em toda a minha face. Olha o amor, irmão Vicente. Olha o amor, meu irmão. Você entendeu isso aqui? Pastor, eu estou triste porque a irmã não está bem comigo. O irmão está me olhando assim, pastor, meio. O profeta, ele chegou e cuspiu em toda a minha face. Não foi falado, foi cuspido na cara dele. E por isso, irmão, eu digo para vocês, quando nós amamos, o amor de Deus desce, algo acontece, milagre acontece. Veja, ele cuspiu em toda a minha face e ele disse, sua cobra rastejante, eu vou mostrar quanto você é um servo de Deus. Eu vou te jogar bem lá no meio daqueles auditórios. E ele era bem capaz de cumprir com sua ameaça. Ele era capaz, ele não estava brincando. Aleluia! Mas ele não conhecia Deus. Aquela era a coisa principal. Eu continuei bem quieto, não disse nada. E meu coração estava partido por ele. Partido por ele. O homem tentando matar ele, e ele com o coração partido. Sabe por quê? Porque o amor de Deus estava nele. Veja o que ele fez, irmãos, para nós encerrarmos. Imagine. Onde eu parei? Meu coração estava partido por ele. Aquilo tem que ser real, irmão. Eu tenho visto tanta simulação do amor até ficarem enjoadas e cansadas disso. Seja o que for que você for fazer, se você é um cristão, seja um. Seja um. A graça de Deus te fará um. E o homem chegou bem perto de mim, eu senti amor por ele. Porque eu sabia que ele não tinha intenção de fazer aquilo. Eu pensei, é o diabo quem faz com que ele disse aquilo. Ele é um homem que amaria sua família como eu amo a minha. Você está entendendo o que o amor faz? Ele é um homem que amaria sua família como eu amo a minha. Ele gostaria de comer, beber e ter companheirismo. Mas a coisa é porque o diabo se apossou dele. Oh, ele é um ser humano do mesmo modo que eu sou. E esses dois tipos de pensamento começaram a chegar. E você não pode fazer aquilo a não ser que Deus o faça por você. Aqui é o segredo, irmãos. A oração do Pai Nosso. O que diz? Perdoai as nossas ofensas, nossos pecados. Assim como que é? Como nós perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. É fácil de falar isso, de orar dessa maneira. Mas e o ato? Quem não perdoa é porque ainda não aceitou o perdão que Deus deu para ele. Irmão, isso aqui é maior que culto de libertação. De expulsar demônio, de botar a mão a pessoa cair. Manifestar espírito. Isso aqui é libertação com a palavra, com a mensagem. Isso é o profeta que está dizendo.
Pensa comigo, irmão Paulo. Nós podemos sair daqui hoje abençoado. Nós podemos sair daqui hoje com nossa vida transformada, irmão. Eu creio nisso. Nós aplicar isso na nossa vida, dizer: Senhor, entra, faz isso, Senhor, na minha vida. Eu perdoo esse irmão, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo o meu vizinho, eu perdoo. Veja, você não é capaz de fazer aquilo a não ser que Deus o faça por você, em você. E quando ele se aproximou de mim, ele levantou para trás os seus braços e ele disse: eu simplesmente vou te nocautear no meio desse auditório e quebrar cada osso desse velho e pequeno frágil corpo seu. Eu não abri minha boca e não disse uma palavra. Oh Deus! Oh Deus! Quando você está com a boca fechada diante da afronta, Deus está falando por você. Quando você parar de querer fazer do seu jeito, Deus está fazendo. Quando nós fizemos do nosso jeito, Deus fica do lado, olhando, pensando: tu quer fazer, faz. Quer fazer do teu jeito, faz. Eu vou ficar aqui. Quando você não tiver mais força, quando você parar de espernear para cá e para lá, quando você estiver quietinho como uma ovelha, eu vou fazer por você. Veja. Mas então, de repente, eu fiquei quieto, não disse uma palavra. Mas então, de repente, algo começou a falar. Agora sim. E o Espírito Santo começou a falar e disse, no profeta agora: por que você desafiou o Espírito de Deus nesta noite? Você se prostrará aos meus pés. Ali não era o homem, ali era Deus. Você se prostrará aos meus pés. E ali estavam os dois. E a ameaça e a profecia. Ali estavam os dois, a ameaça e a profecia. Ali estavam os dois, a ameaça e o Espírito Santo. Aleluia! Quando nós estamos em dificuldade, tem duas coisas que podem acontecer: o nós confiar em Deus, Deus fazer por nós, ou nós tentar fazer do nosso jeito e perdemos a batalha. Os dois estão juntos, irmão Paulo. Irmão Paulo, você vai ser abençoado, irmão. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Eu sinto um amor tão grande por cada um de vocês que está aqui nesta tarde. Eu digo, se eu soubesse que alguém estivesse precisando de dinheiro, eu daria com o maior prazer. Se alguém estivesse doente, eu preferia ficar doente no seu lugar e ver você bom. Eu queria estar enfrentando um tipo de problema para você estar alegre, feliz. Se você não tivesse esse problema, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade, mas Ele pode. E tem uma coisa que eu posso fazer a Deus nesta hora: e pedir que Ele desça até o seu assunto, Ele desça até o seu lar, Ele desça onde você está precisando da mão dEle, que Ele possa enviar o seu anjo e fazer a obra que eu não dou conta de fazer. Aleluia! De repente o Espírito começou a falar, e ali estavam os dois, a ameaça e a profecia. E ele disse: eu vou te nocautear no meio do auditório. E o Espírito de Deus disse: você se prostrará aos meus pés. E ele disse: eu te mostrarei aos pés de quem vou cair. Que cena bonita, hein, Mauri? Que cena bonita. Essa cena estava sendo visível aos olhos das pessoas. Nesta noite, nessa tarde, você pode pensar: mas não está acontecendo. Mas eu te digo, tudo que está acontecendo na terra está acontecendo no céu, diz o profeta. Nós estamos aqui agora, eu pregando para você, despertar fé na sua vida. Mas se você pudesse contemplar os anjos pelejando contra os demônios que estão tentando impedir de você ser abençoado. Mas o anjo do Senhor não perde batalha. O anjo do Senhor é varão de guerra. Veja, eu vou te mostrar aos pés de quem você vou cair. E ele levou para trás os seus braços para me acertar, e mesmo assim não havia nenhum medo. Aleluia! Eu não estava ali porque eu queria ser visto. Eu estava ali com uma condição de Deus para completar. Veja, e quando ele começou a atacar, algo apareceu. E ele disse na boca do profeta: Satanás, deixe o homem. Aleluia!
Deixa o homem. Isso que eu falei para você foi Deus falando. Satanás deixa o homem. E quando isso foi dito, seus grandes olhos pareciam sair para fora, seus dentes totalmente cerrados, e ele se virou e caiu sobre os meus pés, e até os policiais chegaram para tirá-lo, rolando dali. E quando o que foi aquilo? O amor. O amor conquistará o maior inimigo que existe na face da terra. O amor. Ame primeiro a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus é obedecer esta palavra. Amar a Deus é olhar para essa Bíblia e dizer: Senhor, isso é verdade. Eu não tenho dúvida. Amar a Deus é amar de todo o coração esta palavra. Aonde ela diz para você, faça, você diz amém. Aonde ela diz para você, não é assim, você diz não é assim, ainda que todos digam que é daquela maneira. Se Deus te revelou, você deve aceitar. 450 profetas, todos profetizando junto, para agradar o rei, todos. Mas o rei perguntou: não tem mais um? Tem, esse é Micaías. Agora eu pergunto, e aqueles profetas treinados, mas tinha um que era de Deus. Quantas doutrinas existem? Quantas denominações existem? Cada denominação é uma ideia, cada denominação é uma interpretação, mas nós temos uma Bíblia. E eu desafio a nós sentarmos com quem for e conversar sobre essa Bíblia. Se eu for convencido, eu tenho que aceitar pela Bíblia. Mas enquanto até eu tiver vida, eu nunca vi uma palavra ser errada desta Bíblia, da maneira que o profeta nos deixou. Por isso nós amamos. E eu te digo nesta tarde, você vem buscar o quê? Tem tudo nessa Bíblia. Tem tudo. Você consegue crer? Se você está precisando das coisas mais simples que um homem precisa para viver, Deus te dá. O que é mais simples? O que é mais digno? O trabalho. Você precisa de uma porta de emprego? Você precisa? Alguém aqui está precisando de uma porta de emprego? Deus te dá isso. Sai amanhã pela manhã, convicto, com certeza de que eu vou conseguir. Porque Deus é Deus. E eu te dou isso em nome de Jesus. O que você está precisando? É alegria? Quanto tempo você não consegue sorrir no seu lar? É só treva, só tribulação. Eu te digo que a unção que você recebe nesta tarde entra com você nesse problema, como entrou com aqueles homens na fornalha. Amém? Tudo que você desejar, peça a Deus nesta hora. Vamos orar a Deus nesta hora. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Se você tem fé que o pastor pode pôr as mãos sobre você, sem uma influência, sem alguém te puxar para frente, sem alguém te influenciar, mas você diz: pastor, eu preciso de uma imposição. É Bíblia também. Eu estou aqui, eu coloco as minhas mãos sobre você. Mas se você sente, consegue crer aí no seu banco, que isso que você está pedindo Deus vai te dar, Ele te dará nesta hora. Soberano e grandioso Deus, aqui estamos nós mais uma vez, Pai, crendo na Tua palavra, crendo que tudo que o Senhor descreveu aqui é verdade. O Senhor nos deu autoridade sobre espíritos. O Senhor nos deu autoridade para repreender demônios. O Senhor nos deu autoridade para, quando comissionou seus discípulos, ir e curar as pessoas. E nós estamos aqui diante desse nome. Levamos esse nome contra esta enfermidade. Eu te digo, em nome de Jesus, deixa esse irmão. Em nome de Jesus, enfermidade, deixa esta irmã. Em nome de Jesus, demônio, espíritos errados, deixa esta pessoa. Que nós possamos ter alegria, que nós possamos ter regozijo, as portas sejam abertas para você aonde quer que você ande, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa emboscada, esta armadilha está desfeita em nome de Jesus. Que você saia daqui crendo que Deus te ajudou,
que Deus mudou o seu quadro, algo que você talvez não estava nem vendo, mas Deus te deu vitória nesta tarde. Creia nisso, diga: Senhor, eu quero esta fé que eu vi o pastor pregando ali, eu quero esta fé em minha vida, e Deus te dará isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.